porque nós vamos receber esse cracaço de bola. Poxa, esse... Aí sim, um cara que, na minha opinião, né, esses jogadores de hoje, inclusive o Neymar, Sim. vamos me desculpar aqui, não é bajulação não, porque a hora que eu falar o nome desse craque que está aqui com a gente, que vai entrar aqui ao vivo, o povo, né, sobretudo quem entende de futebol, né, Olha, eu tive o prazer de ir no apartamento dele em Campinas para poder entrevistá-lo. Uma honra. muito bem. Bom, esse cabra que eu estou falando aqui, que fez história no Guarani, no Corinthians, Atlético Mineiro, além de ter 6 convocações para a seleção brasileira no início dos anos 80, Zenon de Souza Farias, ou simplesmente o Zenon, ou para os amigos o Zé. Que honra recebê-lo no TVT News, segunda edição, novamente. Zé, como é que você está, querido? Que honra, muitíssimo obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês, ainda mais nesse período de Copa do Mundo, né, onde todos nós estamos esperando aí uma apresentação diferentemente daquela que foi contra o Marrocos, né, que nós possamos aí superar o Haiti. Não é jogo simples, cara. Não é jogo simples, não, porque o mundo sabe jogar futebol. O mundo sabe jogar futebol. Não tem mais bobo em futebol. Então, a expectativa é muito grande, viu, meus amigos? Muito bem. Zé, antes de eu quero falar com você aqui sobre várias questões, o Reinaldinho também, mas eu queria que você falasse desse santuário teu que tá aí atrás, cara, que eu tô vendo aí as camisas aí. Isso aí é uma coisa que eu já fiquei arrepiado aqui de olhar. Eu tô vendo a camisa da seleção brasileira ali. A gente falou, se a gente errou aqui, você nos corrija, por favor. Foram 6 convocações. E eu sempre falo uma coisa, o Zenon é um cracaço de bola que jogou numa época que só tinha craque na posição dele, sobretudo. Né? Da outra vez que a gente conversou, tinha uma do Zico ali do lado. Agora eu estou vendo a da seleção ali dos anos 80, ainda da Topper com a logomarca. Essa é com o Galio. Ah, com o Galio. Aí, que maravilha. Zenão, numa boa, cara, esse teu espaço é a coisa mais linda. O Reinaldo já esteve na tua casa gravando. Nós vamos fazer vou te propor da gente fazer uma visita aí para falar sobre esse santuário teu aí, viu, querido? Com certeza, serão bem recebidos aqui. Aqui é o meu santuário, aqui tem uma energia diferenciada, que toda vez que eu entro aqui, eu faço uma viagem no tempo, né? Faço uma viagem no tempo, e cada camisa dessa tem a sua história, cada camisa dessa foi lavada apenas uma vez, cada camisa dessa aqui, né? Então, é um lugar que eu me sinto bem, porque eu sei que as camisas que eu troquei, né, na época, foram com atletas fora do comum. Fora do comum. Não tem essa de regular, bom ou muito bom. Não. É craque e gênio. Craque e gênios, né? Que estão aqui nesse meu varal aqui, que eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter trocado essas camisas. Muito bem. Zé, você sabe que você falou aí dessa energia que você sente aí quando você entra. E obrigado por proporcionar isso pra gente, viu? Eu tô super emocionado aqui de ver essas camisas aí. Tô vendo a camisa do Corinthians ali. Quando você brilhou demais no Corinthians. Eu tinha pedido. Ai, eu não tô Essa é do enxergando. Pelé. Do Pelé, pô. O que é isso? Cosmos. Maior de todos. Ô, Reinaldinho, se por favor interaja com a gente aqui. Claro. Ó, Reinaldo Leiva, nosso comentarista esportivo. Bom, não preciso apresentar vocês. Fica à vontade, querido. Zenon, muito boa tarde. É uma honra, um prazer estar falando contigo. Você que me recebeu tão bem quando eu estive há uns anos atrás fazendo uma matéria com você em Campinas. Ô, Zenon, eu queria saber, você que foi um dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro e mundial, por que hoje, até na seleção brasileira, nós não temos gols de falta? Cadê os batedores, Zenon? Olá, Reinaldo, é um prazer falar com você. Não dá para entender o porquê disso. Muitos falam
que é devido ao departamento de fisiologia dos clubes que não deixam os atletas treinarem, né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra aqui com os fisiologistas e eu expliquei para eles que, já que eles acham que esse tipo de treinamento, né, a cobrança de falta vai exigir demais dos adutores, né, que é onde você bate na bola assim, né, que nem uma cortada no ping-pong, né? Essa é a minha intuição sempre de como iria bater na bola, né? Então, que tirassem os atletas de um treino normal 20 minutos antes de acabar e colocassem eles para treinarem faltas, já que eles acham que está sobrecarregando muito a musculatura do quadríceps e principalmente dos adutores, tirem 20 minutos antes os atletas, né, do treino normal e coloquem para cobranças de falta, esse fundamento, cobrança de falta, porque em fração de segundo você decide uma partida através de uma cobrança de falta. Como eu fiz várias vezes no Guarani de 78, quando foi campeão brasileiro, que fomos até o Rio de Janeiro e derrotamos o Vasco, né? E foi numa cobrança de falta que a gente praticamente deixou com que o Vasco não tivesse mais nenhuma condição de reverter a situação, né? Então é isso. Mas o que escuta é isso, é que os fisiologistas não deixam os atletas treinarem. Eu preciso dar um depoimento aqui. Eu, através do Luiz Pereira, acabei jogando na seleção de Master e tive o privilégio de jogar com o Zenon várias vezes. Numa inauguração de um campo que é na Avenida Santo Amaro, um clube que tem ali, acho que é o Clube Pinheiros, alguma coisa assim, campo grande, grama sintética, era a inauguração. Nós chegamos lá, tinha um time muito mais novo para jogar contra a seleção de Master. E 2 minutos de jogo, eu sofri uma falta e me ralei inteiro nesse sintético. E eu tive o privilégio de assistir a cobrança de falta, porque eu estava sendo atendido lá atrás do gol, o cara me passando um antisséptico no joelho, cotovelo, eu ralei acho que até o queixo. E eu assisti o Zenon, né? Eu sentado atrás do gol e o Zenon bateu aí com essa técnica que ele entregou agora pra gente aí como tenista, o mesa tenista, né? E o goleiro, ele teve a mesma reação que eu. Ele ficou assistindo a bola entrar lá do outro lado. Esse gol que ele citou de 78 contra o Vasco no Maracanã foi um dos mais bonitos que eu já vi. O Guarani meteu 3 no Vasco lá dentro. Sim. E é o que o Zenon falou. Hoje fala-se muito do controle de carga. Para mim, quem tem que fazer controle de carga é quem trabalha em transportadora. Um jogador de futebol tem que jogar, tem que treinar. O Rogério Ceni, por exemplo, ficava horas depois do treino batendo falta, batendo por isso que foi um dos grandes. Sim. É a mesma coisa o Zenon, o Zico, os grandes batedores de falta. Sim. É isso, é isso. Bom, Zé, o que você espera do jogo? Você já fez uma introdução aqui que não tem mais bobo no futebol. Eu aprendo cada vez, né, mais com você. Acredito absolutamente nisso que você está falando. Não tem mais bobo. Agora, a seleção brasileira contra o Marrocos, eu tenho defendido uma tese que uma coisa que me surpreendeu foi a capacidade deles retomarem o controle do jogo. Porque até os 10, 15 minutos, me parecia aquele jogo Brasil e Alemanha na Copa que foi realizada aqui no Brasil. Eu falei, gente, não é possível que nós vamos tomar outro 7-1. Eu estou correto na minha análise de colocar como ponto positivo a capacidade do time de retomar o controle do jogo. Em alguns momentos até ficou interessante para a gente, né? Como é que você avalia essa questão? Na realidade, eu acho que houve um pouco de ansiedade, né, da nossa seleção brasileira. Ela ficou muito à mercê do ritmo empregado pelos marroquinos, né? Como você falou, nos primeiros 15 minutos, você viu uma hora que Marrocos ficou com 5 minutos tocando bola e o Brasil apenas no setor de meio campo fazendo a sua marcação. Eu não entendi também. Não sei por que os caras não saíram em cima
né, do sistema defensivo dos marroquinos, para não deixar eles saírem jogando. É assim que sempre nós jogamos. A gente nunca deixou o adversário jogar. Nunca. Já marcava lá em cima e obrigava os caras a dar um balão, a fazer qualquer coisa. Mas não da atitude que tomou a seleção brasileira de vir até a linha que divide o gramado e esperar o Marrocos. E Marrocos ficou trocando passes, até chegar ao seu gol, né? Que, por incrível que pareça, eles fizeram um gol, poderiam ter feito o segundo e terceiro gol, poderiam, porque tiveram oportunidades, e aí parece que a nossa seleção acordou. Parece que a nossa seleção acordou para o jogo. O Ancelotti, eu acho que demorou para fazer algumas substituições, demorou, porque na seleção brasileira alguns jogadores não estavam produzindo aquilo que era esperado, entendeu? Então, por isso que o Brasil sofreu. Setor de meio campo sem criatividade nenhuma, setor de meio campo do Brasil, né? Mas aí os jogadores começaram a correr um pouco mais, se entregar um pouco mais na partida, e foi aonde chegou ao equilíbrio com a seleção marroquina. E chegou no gol de empate. Muito bem. Por favor, Reinaldo Neiva, com você. Zenon, você que jogou com tantos craques e foi um dos maiores, como você vê hoje a presença do Neymar na seleção brasileira? Você é favorável a ele estar lá e acha que ele ainda pode resolver um jogo para o Brasil? Eu sempre defendi a convocação de Neymar. Eu sempre falei nos programas que eu participo, que eu tenho um programa aqui em Campinas, que Neymar seria o meu primeiro nome da lista, independentemente da situação que ele se encontrava, né, com aquela lesão ali na panturrilha. Ele seria o meu primeiro nome, porque só dele estar no banco de reserva, ele já intimida o adversário. Ele já intimida. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Porque algumas vezes a gente ia encarar Flamengo, Fluminense, a gente olhava para o outro lado assim e falava, gente, como é que nós vamos marcar esse time aí? Entendeu? Porque tinha jogadores lá que eram capazes de, em fração de segundo, resolver uma partida. E o Neymar é o nosso gênio. É o nosso gênio, é o único gênio que tem lá nesses 26, é Neymar. Infelizmente, ele está com esse problema, né, de lesão, que é uma lesão chata, é uma lesão que requer tempo para você recuperar, mesmo com essa tecnologia que nós temos hoje, né, de usar ozônio, de usar plasma. É uma lesão complicada para uma cicatrização, tá? Mas eu vejo que para os próximos jogos, eu acho que Neymar já vai estar apto a entrar em campo. Eu vejo e eu espero que isso aconteça, para que a nossa seleção tenha dentro do time um jogador que a qualquer momento pode fazer uma jogada diferente. Muito bem. Zenon, eu preciso falar uma coisa aqui, porque estão me provocando aqui no ponto, porque eu não defendia, eu tinha uma opinião contrária à tua em relação ao Neymar. E aí o povo está aqui, e aí? E você? E agora? Eu vou responder então. Se o 10 falou, meu amigo, você tem que ficar quietinho. Eu conheço o vestiário, eu sei como é que funciona. Quando o líder levanta e fala, você tem que ficar quieto e ir pro jogo. É isso. A questão do Neymar nunca foi técnica, né? Como disse. Sim. Não, foi para mim de comprometimento com a carreira, porque ao longo aí da história ele teve algumas atitudes que não correspondem a um atleta de alto rendimento de futebol, né? Também uma gestão equivocada na carreira. Eu acho que se ele tivesse permanecido no Barcelona um pouco mais de tempo e não ido para o Paris Saint-Germain, talvez ele tivesse chegado a ser até o melhor do mundo, tivesse outro desempenho, né? E agora a física. Tecnicamente, o Neymar, como disse bem o Zenon, ele é gênio, é o único que pode resolver individualmente para o Brasil. Vinícius Júnior tem uns lampejos, mas evidentemente que o Neymar é de outro nível. Muito bem. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Nós estamos com o repórter Érica ao vivo na cidade de São Paulo. Eu posso chamar a nossa reportagem e a gente volta com o Zenon em 2 minutos? Não. Tá bom. Vamos. Enquanto isso,
Enquanto isso, eu quero fazer mais uma pergunta para o Zenon. Zenon, hoje o futebol está muito dentro dessa disciplina tática, parece até jogo de xadrez. Você tem uma característica, né, de criatividade e de genialidade. Cobrança de falta, por exemplo, a gente fala muito, né, como o Reinaldo falou aqui, você também disse, essa coisa do treinamento e etc., mas tem uma questão da genialidade, da inteligência emocional, que você sempre foi um jogador de uma regularidade, né, muito clara, né? Não tinha oscilação, antigamente a gente dizia pipocou, amarelou, né? Senão com o Guarani, por exemplo, né? Que foi uma surpresa, uma bela surpresa, um timaço gigantesco que, né, bateu em times, né, históricos também do futebol, e tinha esse duelo da camisa 10, como eu falei aqui, né, falar do Ayrton Lira, do Zico, Pita, Zenon, de cara, um Roberto Dinamite, que jogava um pouco mais adiantado, mas eu, particularmente, eu sinto muita falta do 10. Sabe, o camisa 10, que assim, o camisa 10 antigamente ele era o cara que organizava o time, quando estava tudo apertado, falou, toca lá nele lá, né? Toca no Zenon que o Zenon vai resolver, né? Ou o Zico, ou de cá, enfim. Você tem, como eu, assim, esse saudosismo do camisa 10, né? E eu falo isso no futebol de forma geral, não é só na seleção, não. Você tem, Zé? Eu acho que nós estamos em falta, né? Desse 10. Estamos em falta, a não ser se o Neymar voltar. Aí ele é o 10. Ele é o 10. Mas no meu tempo nós tínhamos em excesso, né? Jogadores que usavam a camisa 10 e que eram extremamente talentosos, né? Eu usava a camisa 10, tem que deixar isso muito bem claro, porque tem muita gente que confunde a minha posição dentro de campo. Então, eu vou explicar para vocês qual era a minha posição dentro de campo. Eu era um segundo cabeça de área. Eu não era atacante. Eu marcava. Eu era marcador. Eu não era atacante. Tá? Só que eu era um 6 em 1. Eu defendia, eu armava, eu atacava, eu fazia gol de falta, fazia gol de pênalti, fazia artilheiros e tinha uma leitura de jogo inigualável. Inigualável. Então, eu saía lá de trás, mas procurando meus espaços para ajudar os meus companheiros de ataque. Eu sempre fui o terceiro artilheiro do time. Em 78, no Guarani, eu fui o artilheiro do time ao lado do Careca, para vocês terem ideia. Então, eu não me limitava apenas a ficar lá atrás. Eu surpreendia os adversários saindo lá de trás. Só que, quando eu estava sem posse de bola, eu estava lá do lado do cabeça de área, fazendo marcação, né? Então, é isso. O camisa 10 da época, ele era muito diferenciado, muito, demais da conta, né? E como nós mudamos aí a nossa metodologia de treinamento, de tática, o Brasil passou a ter dificuldades em superar os seus adversários. Tudo isso que você falou a gente mostrou agora aí com um clipezinho que a gente... Tudo isso, né? Tudo. Chegando lá na frente, fazendo gol de carrinho, de falta, armando o jogo, desarmando e armando ao mesmo tempo. Parece fácil, né? Parece fácil. Eu preciso só... Né? Parece fácil. Se você me permite, eu vou chamar o nosso repórter ao vivo aqui, a gente já continua o nosso bate-papo. O Eric Braga já está aqui pronto, não? Se tiver... Chama o Eric Braga aí, por favor. Vamos lá. Eric, querido, tudo certo por aí, meu caro? Aonde você está na cidade de São Paulo? Manda ver aí, queridão. Nós estamos com um cracaço de bola aqui, uma surpresa super agradável. Manda aí pra gente. Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no tradicional bairro do Bexiga e posso falar, uma honra estar participando aqui desse programa que tem muitos craques. Um na apresentação e o nosso entrevistado aí, o Zenon, também nosso comentarista aqui, cumprimento nesse momento.
Falando do nosso espaço aqui que a gente se encontra, Dom, é uma verdadeira dica cultural, viu? Não é só futebol, é futebol e também muita história. São mais de 900 títulos aqui. Livraria Barrilete é o nome do local. A gente consegue perceber aqui biografias, né, dos boleiros e tudo mais. Tem a história do futebol como todo, história de todas as seleções, inclusive da amarelinha da nossa seleção brasileira, a camisa mais pesada da história do esporte. Então, por fã de esporte que gosta de literatura, isso aqui é um verdadeiro parque de diversões. Inclusive, eu sou um desses fãs aqui que aprecia a história do nosso futebol. Essa é uma história que começou justamente da paixão pelo futebol, né? Porque o cara que criou esse espaço que está aqui do meu lado, conhecido carinhosamente como Cadu aqui na região, fez esse ponto aqui também um ponto de encontro para a galera acompanhar os jogos da seleção na Copa do Mundo desse ano. Cadu, seja muito bem-vindo aqui ao TVT News, segunda edição. Como que surgiu esse espaço aqui, cara? Porque eu fiquei sabendo, você passou pela advocacia e a paixão do futebol te chamou de volta para o caminho das 4 linhas e criou esse espaço maravilhoso aqui. Seja bem-vindo, conta um pouco dessa história para a gente. Obrigado, boa tarde. Eu sempre fui um fã de futebol, eu viajo para assistir jogos, independente se for do meu time, que é o São Paulo ou não. E aí, em novembro de 2021, o governo uruguaio anunciou que ia liberar a entrada de estrangeiros lá para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E aí eu resolvi pedir as contas do escritório onde eu trabalhava, e em Montevidéu eu encontrei uma livraria que era só de futebol. Na mesma viagem, eu atravessei o Rio da Prata, fui para Buenos Aires. Lá eu conheci outras 2 livrarias que também eram especializadas em futebol. E desde então a gente viu que em São Paulo começou um movimento de abertura de livrarias pequenas e nichadas. E não tinha de futebol. E aí eu fui matutando a ideia. Em julho de 24, a gente abriu aqui a Barrilete no Bexiga. Perfeito. Agora, Cadu, quando a gente encontra um espaço como esse aqui, a minha vontade é de chamar todos os meus amigos para apreciar isso daqui. Todo mundo tem que saber dessa história. Mais de 900 títulos, você estava me falando. Quais você destaca, assim, que são os seus preferidos para a galera curtir? Meu preferido de todos, Eduardo Galeano, Futebol, Sol e a Sombra. É um livro de crônicas pequenininhas, 1, 2 páginas, e ele vai contando a história do futebol, a história das Copas do Mundo, a história de craques, e é uma leitura muito agradável. Eu gosto muito. Show de bola. E agora também a gente recentemente teve esse lançamento, uma biografia do Pelé, escrita pelo Pepito, que era o empresário dele. E essa é a primeira Copa do Mundo que a gente não tem o Pelé conosco, não tem mais o Zagallo, tá? Então a gente tem que sempre rememorar esse legado que ele deixou pra gente, né? Perfeito, esse é o espaço. Daqui a pouco a galera tá chegando ali, tem uma área externa. A galera vai chegar, já estão se aquecendo por ali para acompanhar o jogo da seleção. E aí eu quero saber de você. Palpite pro jogo de hoje, meu amigo. Como é que vai essa nossa seleção aí contra o Haiti? Eu acho que vai ser 4-0 e o Brasil vai se classificar. Uhum. Hoje é 4-0. Perfeito, Dom. Volto com você. Esse foi o nosso espaço, nossa dica cultural de hoje, com direito a 4-0 no placar aqui, segundo o Cadu, viu? Muito bem, Eric Praga. Abraço pro Cadu. Quero ir aí conhecer a livraria, viu? Forte abraço, parabéns pela matéria, querido. Vamos em frente. Hoje é Brasil, segundo o nosso querido, 4-0. Meu palpite é 5. O craque Zenon aqui falou pra gente baixar um pouco a bola. Abraço, queridão. Até mais, Dom. Até mais. Bom, deixa eu liberar o nosso craque Zenon aqui com uma última pergunta que a gente tem que fazer, que é o seguinte. Zenon, Messi anteontem, né? Fez 3 gols. E aí, de novo, aquela conversa, é o maior de todos, e querem colocar o Pelé nesse meio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para eu te liberar. Então, de brincadeira, né, cara? Então, de brincadeira, né? Só porque ele fez 3 gols? Eu fiz 3 gols em vários jogos. Então eu sou o quê? Melhor que Pelé? Eu sou melhor que Pelé. Muito bem, se ele fosse, assim, todo... Ele é gênio da bola, é gênio, Sim. O Messi. Ele ganharia como melhor do mundo todo ano. Sim. Todo ano ele ganharia, todo ano. Mas não. Sim. Ele ganhou quantas vezes como melhor do mundo? Que nós já tivemos o Kaká, tivemos o Ronaldinho, tivemos outros jogadores.
né? E ele atuando. E o Messi atuando. Eu não vou aqui, lógico, discordar que ele é qualquer um. Não, ele é diferenciado demais da conta. Ele é gênio da bola. Mas melhor que Pelé, melhor que Não dá. Zico, melhor que Rivelino, melhor que Garrincha. Você, Zé, Não é, não. você. Não é, não. Muito bem, muito bem. Zenon, querido, muitíssimo obrigado. Um palpite pro jogo, por favor, pra gente fechar aí. Manda o seu palpite pro jogo de hoje. Cara, eu estou imaginando que será um 2-0 para o Brasil. Eu já enfrentei essa seleção de Haiti com a seleção de Masters, lá no Haiti. Vencemos lá por 3-0, tá? Lá no Haiti. Eu estou acreditando num 2-3 por aí, porque eu tenho certeza que a seleção ela vai entrar em campo hoje de forma completamente diferente do que ela entrou contra Marrocos. Ela vai entrar muito mais focada, muito mais determinada e muito mais cobrada, principalmente, pela fraca atuação que ela teve diante de Marrocos. Então, por isso que eu estou acreditando num desempenho acima da média em relação ao que foi contra Marrocos. Muito bem, querido Zenão. Para a gente fechar, vou fazer só um comentáriozinho aqui, viu, Reinaldo Leyva, que é o seguinte: muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: olha, mas o Pelé, né, nessa agora não jogaria. Não sei o quê. Meu amigo, o Pelé, eu não vou nem falar do Pelé, porque o Pelé, como disse o Zenon, aí é outra história. Eu vou pegar o exemplo do Zenon. Vocês viram aí agora um clipe que a gente preparou. Vocês viram o tamanho da bola, o peso daquilo, a roupa, o gramado. E hoje em dia, meu amigo, tem câmera para tudo quanto é lado. Naquela época, a porrada comia solta, né? Então, se o Zenon, Zico, Zenon, de cá, esses 10 que a gente falou, jogasse hoje, o Messi ia ficar desse tamanhozinho. Eu não estou falando isso com nenhuma bajulação, não. Sabe o que eu falei aí, agora, recente? Que no Guarani ele seria reserva. No Corinthians, tanto de 82 como 83, ele seria reserva. Não teria lugar para ele. No Atlético Mineiro, não teria lugar para ele. Seria reserva. Tirem suas conclusões. Zenão, forte abraço, Reinaldinho, querido. Se despeça do nosso convidado de honra, querido camisa 10, Zenon. Zenon, muito obrigado, viu, pela participação, um abraço. E só para você fechar, qual o melhor time? 78 Guarani ou 82 Corinthians? Chamou. Ah, para. Os dois foram maravilhosos. Só que o título do Guarani, ele tem o peso de 10 títulos do Flamengo, 10 títulos do Palmeiras, 10 títulos do Santos, 10 títulos dos grandes clubes do futebol brasileiro. O título do Guarani. 2 times maravilhosos, tanto do Guarani como do Corinthians. Muito bem. Zé, um abraço, meu irmão. Muitíssimo obrigado, viu, por atender a gente aqui. À disposição. Vamos em frente. Valeu! Um abraço. Bom, a gente vai fazer, depois disso aqui, a gente vai ter que fazer